Bom, queria falar para vocês que é uma honra, um privilégio estar aqui nesse altar para trazer a palavra. Confesso que parece que é a primeira vez. Toda vez eu subo aqui com muito temor, com muito tremor. Quero agradecer aos meus líderes pela oportunidade confiada de pregar o Evangelho aqui nessa noite. E nós vamos falar... eu esqueci de me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Marina, sou pastora aqui na Sara Ceilândia, sou líder da equipe Guardiões e mais conhecida agora como pastora da Quebrada. Tô hoje sem a minha Juliette, né? Não é só a Juliette que faz parte da minha essência, mas com um grande desafio, que é trazer o Evangelho para vocês. Confesso que eu tô nervosa, mas eu creio que Deus fará grandes coisas nessa noite, amém? Nós vamos falar hoje, o tema da nossa palavra é superação. E eu gostaria que nesse momento, você pudesse fechar os teus olhos no lugar onde você está, que você possa curvar a sua cabeça, e nós vamos chamar a presença de Deus, para que Ele se manifeste de uma forma sobrenatural na sua vida hoje. Nós vamos falar sobre superação. E eu sei que assim como vocês, ou assim como eu, muitos chegaram aqui cheios de limites, cheios de reserva, com dúvidas, muitas vezes com tantas incertezas. Chegou aqui vivenciando crises na sua vida, no seu ministério, às vezes na sua identidade, acerca de quem você é ou acerca de quem Deus é. E você tem enfrentado dificuldade para superar os seus limites, para superar os desafios que foram propostos a você. Mas eu estou aqui nessa noite para te dizer que existe um Deus que é fonte inesgotável de poder. Existe um Deus que quer se revelar nessa noite na sua vida, e Ele quer mudar a tua história por completo. Eu sei que você recebeu o convite através de um líder, através de um amigo, mas eu quero te afirmar que foi o próprio Deus que marcou esse encontro com você, porque Ele quer mudar a tua história por completo. Ele quer que nessa noite, nessa arena, seja um divisor de águas. E eu quero que você comece a pensar agora quais são os limites que você tem enfrentado, quais são as dores, quais são as dúvidas, quais são as circunstâncias que estão tentando parar você, que estão tentando roubar aquilo que Deus predestinou para você. E como uma resposta, eu quero que você ouça o refrão dessa canção, que fala que nele nós podemos, que nele tudo nós podemos, em nome de Jesus. E se você souber, você vai declarar isso a Ele. Em ti muralhas caem, portas se abrem, e eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites, eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a tua voz. Sim, muralhas caem e portas se abrem, eu posso ir além. Em ti não há limites, eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a tua voz. Não temas da tempestade, sua voz acalma o mar e tira o medo que vitorioso és na não há o que temer, em todo tempo tu me guardas. Senhor, nesse momento nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por essa noite.
Nós cremos que o Senhor já está entre nós e que o Senhor já está fazendo grandes coisas. Aqueles que entraram aqui pela primeira vez, ou aqueles que já entram aqui há muitos anos, que hoje sejam marcados e transformados pela Tua presença de forma sobrenatural. Ó Pai, eu estou à disposição, eu estou como um vaso nas Tuas mãos, para que o Senhor possa me usar e revelar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Se você crê, dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Vamos nessa. Agora podemos começar. Quando nós falamos sobre superação, o que significa, né, a palavra superação? É quando você quebra limites, né? Quando você vence limites. Outra coisa que eu anotei, que eu acho interessante, é a qualidade de deixar o passado e redesenhar o futuro. Ou seja, superação é quando você desenvolve a habilidade de deixar o passado para trás e traçar o seu futuro, aquilo que Deus já predestinou para você. Melhora um pouco o meu retorno, por favor. Agora estava muito bom e eu perdi um pouco aqui. Superação, muito obrigada. Superação também está ligado à resiliência. Superação gera milagre. Superação gera novos testemunhos e também produz perseverança. A palavra de Deus fala em Tiago 1, no versículo 2. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança, e que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Fala assim comigo: a fé, fala mais forte, a fé produz perseverança. Ou seja, as dificuldades, as tribulações, os problemas, os limites que nós enfrentamos nos ajudam a produzir perseverança para continuar na nossa caminhada. E nós precisamos entender que todos nós aqui temos limites, sim ou não? Quem aqui tem um limite? Quem não tem está vivendo errado essa vida, essa é a verdade. Todo mundo tem um limite, tem uma dificuldade, tem algo a ser vencido, algo a ser enfrentado, um medo a ser enfrentado. E a superação é a prova de que nós podemos alcançar aquilo que nos foi proposto. Quantos aqui já venceram situações, problemas, dificuldades que você achava que não daria conta? Nossa, inúmeras. Quantas vezes eu passei por problemas na minha vida pessoal, no meu casamento, no meu ministério, e eu olhava e falava: agora é o fim. Agora eu não consigo mais, eu cheguei no meu limite. Mas a verdade é que todas as vezes que a nossa força humana se esgota, o poder de Deus se revela, o poder de Deus se aperfeiçoa. Só que nós não estamos imunes, nós não estamos isentos de passar por dificuldades, de passar por tribulações, de passar por crises. Recentemente eu passei por uma situação, e como eu falei, a fé, ela produz perseverança no seu coração. E nem sempre você vai estar cercado de circunstâncias boas. Pelo contrário, o dia mau também vem. Mas o mesmo Deus que derrama alegria, o mesmo Deus que protege, o mesmo Deus que fortalece, é o mesmo Deus que permite que o dia mau chegue na minha e na sua vida. Quantos aqui estavam na Arena Experience? Meu irmão, que poder de Deus. Eu confesso que para mim essa foi diferente. Estava eu no domingo, na verdade o Márcio no domingo, vindo para a igreja, contando uma parte da tribulação da minha vida. Vindo para a igreja, e o que acontece? Ele bate o carro, ele sofre um acidente. De imediato,
quando ele falou comigo, ele falou, olha, eu bati o carro. Primeira coisa que eu perguntei, sobreviveu? Tá bem? Tá tudo certo? Depois eu fiquei muito assim, falei, meu Deus, cara, mais uma vez isso aconteceu e tudo. Fiquei triste, fiquei mal, só que eu fiquei o quê? Confiante. Crendo que, Senhor, independente do que está acontecendo, eu sei que o Senhor vai prover. E dentro da Arena Experience, eu tinha uma responsabilidade na segunda-feira. Eu sou produtora, eu trabalho com evento, eu trabalho na conferência. E no dia seguinte, eu tinha que estar lá, 8 da manhã, para cumprir com a minha responsabilidade. Para cumprir com aquilo que tinha sido proposto. E eu fui extremamente assim, claro, sem carro, porque o carro não andou, eu já falei, meu Deus, como é que vai fazer? Já viu aquela música? A resposta é que eu vivo de milagre. Gente, eu não sou cantora, tá? Mas é essa música aí. E eu cheguei no dia seguinte, e aquela circunstância, ter batido o carro, ter sofrido um acidente, foi algo que mexeu com a minha humanidade, que mexeu comigo, mas que não me parou. Eu continuei fazendo o que tinha que ser feito. Eu fui para o lugar da minha missão, que é o lugar da minha proteção. E eu quero te dizer que na sua vida vão acontecer circunstâncias, problemas, dificuldades que vão sair do seu controle. Que você não estava prevendo, que você não estava esperando. Mas quando você permanece posicionado, quando você permanece fazendo o que tem que ser feito, Deus vai honrar você. Amém? Chego na segunda-feira, falei, não, vou cumprir minha missão. Cheguei toda, borocochô, fui me arrumando, fui deixando Deus fazer. E quando estava prestes a acabar, ali o período da noite, eu recebi uma palavra profética. Do nada, foi literalmente isso, do nada eu recebi uma palavra profética. E naquela palavra profética, Deus usou um pastor estrangeiro que não me conhece, que não sabia o meu nome, que não sabia a minha história, para confirmar o que Ele queria fazer na minha vida e através da minha vida. E a primeira coisa que Ele falou, eu não vou esquecer nunca esse dia, porque Ele falou, Deus vai enviar os recursos. Qual foi a primeira coisa que eu pensei? No carro, lógico. Falei, nossa, quando ele falou, Deus vai enviar os recursos, eu já pensei, não, esse ano eu vou estar de carro 0 km. Nossa, vai acontecer um milagre na minha vida. Só que diferente daquilo que eu pensava, eu creio que Deus vai fazer nisso também, como Ele já está fazendo. Ele trouxe uma confirmação acerca do meu propósito. Deus vai abençoar, Deus vai trazer recursos, Deus vai mandar pessoas, porque na quebrada, o poder de Deus vai se manifestar. Meu irmão, eu olhava, eu não sei quantos estavam ali naquele momento, mas eu estava chorando, tá? Eu só não estava desesperada, mas eu estava assim em choque. Eu olhava e falava, meu Deus, como Deus é poderoso, como Ele é grandioso. E onde eu quero chegar com essa história? Concluindo isso para você, que o dia mau, ele vai existir na sua vida. Você vai passar por crises, você vai passar por problemas. Existem situações que vão ser colocadas na sua vida, que você não vai entender, mas se foi colocada na sua vida, é porque o Senhor vai te capacitar para vencer em nome de Jesus. Ele vai derramar recursos, Ele vai derramar o poder dEle. Ou seja, nós precisamos aprender a permanecer, mesmo quando as coisas fogem do nosso controle. Nós não podemos pegar as circunstâncias, pegar os problemas e nos apegar a Ele. E justificar os nossos fracassos. Eu não cresço, eu não falo de Jesus, eu não ganhei a minha família para Jesus, eu não consigo fazer por conta disso. Deixa eu te falar. As circunstâncias que o Senhor colocou na sua vida,
Os problemas que Ele permitiu você vivenciar, não é para que você fique paralisado, mas para que a glória dEle se manifeste em você, para que o poder dEle se manifeste na sua vida. E nós precisamos entender que o que nós já vivemos é base para construir os nossos próximos milagres, aquilo que Ele ainda quer fazer, aquilo que Ele ainda quer realizar. O que é se superar? É quando você não desiste, é quando você não para, é quando mesmo que as circunstâncias, os problemas, as dificuldades digam ao contrário, você continua prosseguindo para o alvo, você continua a sua caminhada. E eu quero te perguntar, quantas vezes você passou por momentos difíceis, que você achou que você não seria capaz de vencer, mas o poder do Senhor se aperfeiçoou na sua vida, e você venceu, você foi adiante, você foi além, foram inúmeras. É por isso que você está aqui, porque você é um improvável, um vencedor, e a glória do Senhor vai se manifestar na sua vida em nome de Jesus. As nossas desculpas, elas convencem as pessoas, mas elas não mudam a nossa história. Você pode se apegar aos seus fracassos, você pode se apegar às suas desculpas, ou você pode construir uma história de sucesso, está nas tuas mãos. Pastora, mas eu tenho dificuldade, eu não tenho a mesma habilidade, eu não tenho o mesmo talento. Escute. Se o Senhor colocou na sua vida, é porque Ele quer te capacitar para vencer. Ele quer te capacitar para ir adiante. Então para de se apegar às desculpas. Porque você pode convencer o seu líder, o seu irmão, a sua família, mas isso não vai mudar a tua história. O que muda a tua história é quando você reconhece que você tem limites, que você tem dificuldades, que você tem as suas fraquezas, mas você apresenta diante do altar e Ele torna isso em poder. Quando nós estamos diante de situações difíceis, de momentos difíceis, é que se separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas. Porque a tua fé, ela é provada em momentos de crise, em momentos de dificuldade, em momentos que você muitas vezes não espera nada. Mas as nossas crises, as nossas dificuldades, os nossos problemas servem para revelar a profundidade das nossas raízes. E eu quero te perguntar, a sua fé é uma fé infantil? É uma fé no qual qualquer circunstância para você, ou é uma fé madura, uma fé fundamentada, no qual, independente se você tem ou não, independente se Deus está fazendo ou não, independente se está dando certo ou não, você crê que Ele é Deus, você crê que Ele é Senhor, você crê que Ele vai fazer. Nós precisamos amadurecer a nossa fé, a ponto de, quando nós passarmos por dificuldade, por provações, por limitações, isso não vai nos parar, isso não vai tirar a nossa energia, amém? E eu queria falar com vocês, de uma forma breve, mas algo que chamou minha atenção, que é a história do apóstolo Pedro. Quantos conhecem a história do apóstolo Pedro? Quem não conhece, glória a Deus, vai conhecer agora. Vamos lá. Para quem não sabe, Pedro, ele era um pescador de peixes, ele era um pescador, ele vivia uma vida comum, mas em determinado momento, Jesus chamou Pedro para que pudesse viver com ele. Pedro era um pescador, uma pessoa comum, mas Jesus o chamou, fala comigo, Jesus, fala mais forte, Jesus chamou Pedro. E eu quero te perguntar, quando Jesus te chamou, quem você era? A Marina era
drogada, a Marina era perdida, a Marina era uma pessoa que não tinha esperança, que não tinha expectativa. Quando Jesus me encontrou, eu não tinha nada. Quando Jesus te encontrou, como que você estava? Como estava a sua vida? Quando Pedro foi encontrado por Cristo, ele era um pescador, mas quem ele se tornou? Ele se tornou um discípulo, um apóstolo, um servo. Ele foi um homem cheio do Espírito Santo e um homem cheio de ousadia. Jesus te encontrou e eu quero te perguntar, quem você se tornou nas mãos dele? Quem você é hoje nas mãos de Deus? O seu passado tinha mais valor ou a sua vida com Cristo tem mais valor? Existem muitas pessoas que preferem falar do passado, do que elas eram antes de Jesus, do que falar do que elas são nas mãos de Jesus. E eu quero te dizer, Jesus não tem mais nada para você no seu passado. O que Ele tem para você está adiante. O que Ele quer fazer na sua vida está à frente. O que Ele quer fazer na sua vida é agora. Não importa se Ele te encontrou há 5, há 10, há 20 anos, há 1 ano, ou talvez há um dia. Talvez você está sendo encontrado agora. A partir do momento que Ele encontra a sua vida, não tem como ser o mesmo, amém? Nós falamos da parte boa de Pedro. Apóstolo, discípulo, o brabo, meu irmão, edificou a igreja, meteu o louco, Pentecostes, mas, fala comigo, mas, meu irmão, velho, Pedro também é o retrato da humanidade, porque a caminhada dele também teve quedas, teve promessas de fidelidade. Ele prometeu, Senhor, eu vou estar contigo até a sua morte. Ainda que os outros te abandonem, eu estarei com o Senhor. Mas também, Pedro passou por uma negação vergonhosa. Ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Foi o que Pedro disse para Jesus. Mas em seguida, o que ele fez? Ele negou Jesus 3 vezes. E isso é muito forte, porque quando nós olhamos para essa realidade, quando nós olhamos para a história de Pedro, nós entendemos que existe uma humanidade dentro de nós que precisa ser vencida, que precisa ser trabalhada. Jesus encontrou Pedro como um pescador de peixes e falou para ele: eu vou te transformar num pescador de homens. E assim como Jesus fez isso com Pedro, Ele quer fazer comigo e com você. Quando Ele nos encontra, Ele te tira da droga, da prostituição, da bebida, da depressão, da ansiedade e fala para você: eu vou fazer de você um pescador de homens. Só que isso não era suficiente. Sabe o que Jesus fez também? Quantos aqui conhecem a história, né? O milagre da pesca. Pedro foi pescar junto com seu irmão e ele passou a noite toda e não havia pescado nada, nem um peixe sequer. De repente chega Jesus e fala: olha, você vai lançar a sua rede e muitos peixes virão. E ele contesta, fala: Senhor, mas eu já lancei, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E quando ele lança a rede sobre uma palavra, são tantos peixes que não cabem no barco de Pedro. E isso foi a prova de que Jesus estava com eles e havia chamado para viver algo maior do que aquilo que ele imaginava. E ao testemunhar, ao olhar aquele milagre, eles deixaram tudo para seguir Jesus. Sabe o que muda as nossas vidas? Quantos aqui tiveram uma experiência na Arena Experience? Deixa eu te ver. Caraca, só isso. Quantos tiveram uma experiência na Arena Experience?
Existem duas coisas que marcam a nossa vida: a palavra de Deus e as experiências que nós temos. Sabe por quê? Que você que é líder, você que já está na caminhada há muito tempo, não olha para trás e não abandona Jesus, porque a experiência que você teve com Ele marcou a tua vida por completo. E não tem como mais ser o mesmo, não tem como mais voltar para o mesmo lugar. E Jesus fez a mesma coisa na vida de Pedro. Ele teve uma experiência naquela pesca, e ele deixou tudo para trás para seguir a Jesus. Ele trocou as redes por um cajado, pela missão de Cristo. Ele foi escolhido para se tornar um apóstolo. Quando Jesus nos escolhe, muitas vezes nós questionamos aquilo que Ele quer fazer, mas eu quero te dizer que a caminhada que Ele tem para você é uma caminhada de glória em glória, de superação em superação. Você não vai se render aos seus limites, você não vai se render às suas dificuldades, você não vai parar diante das circunstâncias, porque o Senhor escolheu você, amém? Para quem não sabe, Pedro também era um cara íntimo de Jesus. Ele era um cara chegado. Ele era um brother, né? Vou usar esse termo. Ele era uma pessoa íntima. Ele tinha acesso à intimidade de Jesus. Quantos aqui têm melhores amigos? Pessoas que você conta tudo, que a pessoa conhece tudo de você. Pedro, ele teve acesso à intimidade de Jesus. Ele teve acesso a coisas que outras pessoas não tinham. Ele viu Jesus transfigurado, ele estava com Jesus na oração do Getsemane, ele acompanhou Jesus em momentos muito importantes da sua caminhada. E por que eu estou falando isso para você? Porque Pedro também foi o único que andou sobre as águas. Vocês sabem que ele afundou, né? Ele afundou, mas ele foi o único que andou sobre as águas. Ele prometeu dar a vida e ser fiel a Jesus. Senhor, eu prometo, eu te dou a minha vida, eu serei fiel. Mas esse mesmo Pedro, que viu a transfiguração de Jesus, que estava na oração do Getsemane, que tinha intimidade com Cristo, foi o mesmo Pedro que negou Jesus. Foi o mesmo Pedro que, quando as pessoas questionaram: ah, você também anda com Jesus? Ele negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar. E quando eu leio, depois vocês, na casa de vocês, vocês podem ler com calma, mas essa passagem está lá em Lucas 22, a partir do versículo 54, depois vocês podem ler com calma. As pessoas questionam, e Pedro nega Jesus. Só que o único versículo que eu quero ler dessa passagem é que fala bem assim, no versículo 61. Lucas 22, 61. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro, e ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Ou seja, Pedro caiu em si, ele se arrependeu, ele olhou e falou: eu neguei o meu Senhor, eu neguei o meu mestre. Mas como isso pode ter acontecido com uma pessoa que andou ao lado de Jesus, que caminhou, que viu milagres, que viu maravilhas? Essa é a nossa humanidade. E diante da nossa humanidade, quando nós colocamos nas mãos de Deus, Ele revela o seu poder. Ele aperfeiçoa o seu poder, amém? E aqui começa a história de superação de Pedro. Por qual motivo? Ele não era mais qualquer pessoa. Ele não era mais um pescador de peixes. Ele era um discípulo de Cristo. Ele andava lado a lado de Jesus. Ele já não era mais o mesmo. E eu acredito que Pedro, naquela situação, você imagina? Eu quero te perguntar, hoje, você negaria a Jesus? Sim ou não? Cuidado, hein? Às vezes, você não nega a Jesus expressamente falando: ah não, ninguém vai falar que eu odeio Jesus, eu não amo a Jesus.
Mas muitas vezes você nega a Cristo com as suas atitudes. Você nega a Cristo quando você se distancia dele. Você nega a Cristo quando todas as outras coisas são prioridades, menos o reino dele. Você nega a Cristo quando você decide se entregar para os seus prazeres, para as suas paixões, para a promiscuidade, ao invés de entregar a sua vida para Jesus. Eu estou falando com jovens aqui, eu também sou jovem, uma jovem adulta. Nós temos os nossos prazeres, nós temos os nossos interesses, mas todos os dias nós temos o poder de escolha, de negar a si mesmo ou de negar a Cristo. E o Senhor me fala que existem muitas pessoas que têm professado que amam a Jesus com os seus lábios, mas secretamente nas suas atitudes têm negado a Ele. Secretamente tem tido vergonha de servir a Ele, de estar com Ele. E eu imagino que a vergonha tomou a Pedro naquele momento. Uma vergonha, uma raiva, uma culpa, meu irmão. Ele negou o mestre dele, ele negou o Senhor dele. Como que ele tinha que lidar com isso? Como que os irmãos iam lidar com isso? As pessoas que estavam caminhando com ele. Ele caminhou aquele tempo todo com Jesus, mas não estava no momento da crucificação, não estava no sepultamento. Mas Jesus, fala comigo, Jesus. Fala mais forte, Jesus é misericordioso. A palavra de Deus fala em Marcos 16, fala assim: depois que Jesus foi crucificado, que ele ressuscitou, meu irmão, voltou ao terceiro dia, o anjo fala para a mulher, né? Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galileia, lá vocês vão vê-lo como ele mesmo disse. Aqui fala que o recado era a Pedro e os outros discípulos. Sabe por que Jesus fez questão que esse anjo citasse o nome de Pedro? Porque ele sabia que Pedro estava envergonhado. Ele sabia que Pedro estava amedrontado. Ele sabia que Pedro já tinha aberto mão da posição de discípulo, da posição de profeta nas mãos de Deus. E é por isso que Deus chama pelo nome. E eu quero te falar, todas as vezes que você cai, todas as vezes que você erra, todas as vezes que você acha que você não vai dar conta, o Senhor te chama pelo nome para restituir a sua história. Ou seja, Pedro não se achava mais digno de andar com Cristo, de estar com Ele, de ser usado por Ele, porque ele negou a sua fé e negou a Jesus. Pedro desistiu de Jesus naquele momento, mas Jesus nunca desistiu de Pedro. E Ele faz a mesma coisa com a gente. Nós podemos chegar até a desistir dele, mas eu quero te falar que Ele nunca desiste de você. Ele se importa com você, Ele ama você e Ele quer ver você vencer todos os seus limites e as suas dificuldades em nome de Jesus. Durante o caminho, né, até a Galileia, eu acredito que Pedro deve ter pensado, meu irmão, velho, Jesus vai me arrebentar. Pedro era meio agressivo, sabe, meio violento assim. Ele deve ter pensado, Jesus vai me arrebentar, Ele vai brigar comigo, Ele vai jogar na minha cara, meu irmão, que eu neguei a Ele, que eu voltei atrás. E muitas vezes, quando nós erramos, quando nós falhamos, nós chegamos até Deus dessa forma, achando que Ele vai nos culpar, achando que Ele vai jogar na cara as vezes que nós erramos. E eu quero te falar, o Senhor não age dessa forma. No primeiro encontro, após a ressurreição que Pedro teve com Jesus, Jesus chama ele e os demais de filhos. Filhos. Talvez ele poderia chamar de covardes. Isso é o que uma pessoa faria. Fala sério, se o seu irmão negasse a Jesus, se o seu irmão abandonasse a caminhada, talvez você chamaria de covarde, mas Jesus o chamou de filhos. E Pedro,
se ele não tivesse se encontrado com Jesus, se ele não tivesse sido marcado por Jesus, ele já estava voltando a pescar, voltando às velhas práticas, voltando aos velhos costumes. E muitas vezes, eu quero que você preste atenção no que eu vou falar agora. Engana-se quem pensa que a caminhada com Jesus é fácil. Pelo contrário, é difícil, é doloroso. Mas eu quero te dizer, Deus não tem mais nada para você no seu passado. Você não precisa voltar a pescar, você não precisa voltar a ser quem você era, você não precisa voltar a usar droga, voltar para a bebida, voltar para a farra, porque o Senhor te escolheu para fazer a diferença nessa geração e para superar os seus limites, amém? E em João 21, a palavra de Deus fala que nesse encontro que eles tiveram, João 21, a partir do versículo 15, quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, respondeu ele. Então lhes disse: toma conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro respondeu: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus disse outra vez: toma conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe o quanto que eu amo, Senhor. E Jesus ordenou: toma conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde eu queria. Mas isso é verdade. Quando você for velho, você estenderá as suas mãos, alguém vai amarrá-lo e o levará para onde você não quer ir. E sabe onde eu quero chegar com essa passagem? Da mesma forma que Pedro negou Jesus 3 vezes, que Pedro errou, que Pedro caiu, que ele teve que vencer um limite da vergonha, do medo, da culpa, que ele teve que vencer as fragilidades. 3 vezes ele disse que amava o Senhor. E quando você vai ler isso mais a fundo, quando você vai buscar profundamente, você consegue perceber que nas 2 situações, Pedro ele estava diante de uma fogueira. Quando ele negou Jesus, ele estava diante de uma fogueira. E quando ele disse que amava a Jesus, ele também estava diante de uma fogueira. Sabe o que isso significa? No lugar onde você caiu, no lugar onde você falhou, no lugar onde não havia mais esperanças, o Senhor vai restituir você. O Senhor vai honrar você, Ele vai levantar você, porque é isso que Ele faz. E é isso que Ele fez na vida de Pedro. Pedro superou os seus limites. A graça de Deus foi maior que o pecado. E o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, também disse que amava a Cristo 3 vezes. Jesus restaurou não somente a vida de Pedro, mas o ministério de Pedro. E em Atos 2, eu não sei quantos de vocês já leram essa passagem, mas em Atos 2 fala que todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e todos foram cheios do Espírito Santo. E naquela noite houve conversão, houve arrependimento, houve batismo no Espírito Santo através de um homem chamado Pedro. O mesmo homem que negou Jesus, o mesmo homem que falhou com Jesus, o mesmo homem que abandonou Jesus, foi o mesmo homem que foi usado para causar um grande avivamento. Mas só foi possível porque Pedro decidiu superar o seu limite, superar a vergonha, superar a opinião dos outros, superar qualquer outra circunstância. E assim como Deus fez na vida de Pedro, Ele quer fazer nas nossas vidas nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui nesse arena, e eu não sei quais são os limites que você precisa vencer, que você precisa enfrentar, quais são as dores que você tem vivenciado, ou talvez, se assim como Pedro, com os lábios você tem professado que ama a Jesus, mas o seu coração e as suas atitudes estão diante
estão distantes dEle, o Senhor está te dando a oportunidade nessa noite de mudar a tua história, de mudar a tua vida. Pedro foi restaurado por Jesus, mas o ministério dele também foi restaurado. A vida dele foi restaurada. Ele superou os seus limites, ele superou as suas dificuldades, ele superou a opinião dos outros, porque ele sabia quem Deus era e quem ele era em Deus. E talvez você chegou aqui nessa noite perdido com a sua identidade, com o seu propósito, com aquilo que Deus quer fazer, mas nessa noite o Senhor quer restaurar você. Ele quer mudar a tua vida. Então eu quero que nesse momento, no lugar onde você está, que você possa se levantar, em silêncio, sem conversar com a pessoa que está ao seu lado,